nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegre-se e exultem na terra todas as gentes, pois tua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoa, e todos os confins da terra o temerão. Louvem-te os povos, ó Deus, seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Seja Deus gracioso. Olá, estimados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estou aqui para compartilhar mais um momento devocional com os irmãos e comecei este momento com este louvor, com este hino tão bonito, que são palavras das Escrituras Sagradas, conforme nós lemos no Salmo 67. No Salmo 67, nós lemos: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. O desejo de Deus parte do coração do Senhor, que é salvar a todas as pessoas, e é claro que nesse plano Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus caminhos, e parte desses propósitos e do caminho que Deus traçou, Ele nos revelou nas Santas Escrituras. Mas, diante do caminho que Deus, então, preparou para a divulgação do Evangelho, para a salvação das pessoas, nós vemos, então, que muitas coisas aconteceram ao longo da história e, assim, Deus foi conduzindo para que os povos o conheçam, para que todos os povos possam louvar a Deus e, assim, recebam a salvação através da boa nova do Evangelho. E nesse sentido, às vezes também precisamos compreender que dentro dos planos de Deus, desses propósitos que o Senhor tem, Ele nos escolheu como homens, como filhos e filhas, para que possamos levar adiante esta mensagem maravilhosa. E mesmo em meio às dificuldades e problemas da vida, e até mesmo em perseguições, vemos que Deus realiza a sua santa vontade. Como já ouvimos em outros momentos, em pessoas que usam a frase ou o jargão, há males que vêm para o bem, nós entendemos, pela vontade de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, conforme lemos em Romanos capítulo 8. Mas eu quero convidá-los a refletir hoje, nessa devoção, num texto de Atos, capítulo 8, versículos 1 e seguintes, onde nós lemos: E Saulo consentia na sua morte,
Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Esses são, então, versículos de Atos 8, 1 a 4. Por que eu começo falando, então, sobre esta perseguição? No final do capítulo 7 de Atos, nós temos a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão que foi, então, morto devido à fé, por testemunhar e pregar a palavra de Deus. Por isso ele foi considerado o primeiro mártir cristão. E diante da perseguição que começou de uma forma especial ali, quando então Saulo era o que coordenava esta perseguição, ele estava presente naquele momento da morte de Estevão, e diante disso, o que nós observamos? Que os cristãos foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Mesmo diante das perseguições, dos problemas, cristãos tiveram que se mudar, partiram para outras cidades, mas lá onde eles estavam, eles testemunharam, eles falaram do amor de Deus e, claro, pregaram a mensagem de Cristo. E aí como é importante refletirmos sobre isso. Quando nós louvamos a Deus, dizendo, que em todas as nações louvem-te os povos, ó Deus, nesse convite gracioso de Deus para o louvar e o adorar, nós encontramos diversas pessoas e diversas tribos, povos, línguas e nações que estão sendo convidadas por Deus a crerem em Jesus como salvação, para a salvação. E é claro que é através da pregação do Evangelho, seja das diversas formas que temos, como hoje, através das redes sociais e das lives e tantos vídeos, mensagens, cultos que estamos compartilhando. E os cristãos do mundo inteiro estão aproveitando essa oportunidade. Assim como naquela época, no princípio da igreja, nós vemos os cristãos testemunhando e pregando a palavra, mesmo dispersos, o evangelho foi divulgado e levado adiante. Hoje ainda é assim. E Deus continua usando os seus filhos, suas filhas, para testemunhar, para falar deste amor. Por isso, eu quero convidá-los de todo o coração a que juntos possamos sempre orar por toda a igreja, por todos os cristãos, e que permaneçamos firmes nesta fé, testemunhando o amor de Deus, louvando a Deus de todo o coração, para que todos os povos o louvem. Jesus deu a ordem de pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os. E ele também nos prometeu que enviaria o Espírito Santo, que iria nos auxiliar. Também disse que, em momentos de perseguição, o Espírito Santo do Senhor iria nos dar as palavras certas para falar. Que assim Deus abençoe o nosso testemunho de todos os irmãos espalhados pelo mundo, para que o Evangelho alcance o coração das pessoas e elas possam crer em Jesus por obra do Espírito Santo. Que assim Deus nos guarde e que todos os povos o louvem. Oremos. Gracioso Deus e amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela fé que recebemos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por estarmos juntos, unidos nesta fé, podendo louvar e adorar a Ti, e também sermos instrumentos em Tuas mãos para divulgarmos o Evangelho, a boa nova da salvação, que salva, que liberta, e que assim também nos consola em nossa vida em meio às perseguições. Tu nos ensinaste em Tua palavra, falando sobre a intercessão do Espírito, que o Senhor estaria nos auxiliando em nossas fraquezas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ajuda-nos, ó Deus,
a testemunharmos, a falarmos de Cristo, levando Cristo para todas as pessoas, para todas as nações. E que assim todos os povos te louvem e te adorem. Aceite o nosso louvor, a nossa gratidão por este dia e por estarmos aqui mais uma vez, podendo ouvir e meditar em tua santa palavra. Ajuda-nos a sermos firmes na fé e no testemunho e sempre, ó Deus, aproveitarmos as oportunidades de falar aos nossos amigos, nossos vizinhos e a todos aqueles que o Senhor nos confiou sobre o teu amor e a salvação em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Senhor, aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te acompanhe em todos os dias da tua vida. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.